Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Te Acolher Brasil. Eu sou a Luana Eloá, advogada e fundadora do movimento Te Acolher Brasil, e hoje eu tenho um convidado, como sempre, muito especial. Nós vamos falar daquilo que, olha, lá no grupo do Te Acolher Brasil, toda semana alguém tem uma dúvida em relação a previdenciário, direito previdenciário. E nós pensamos, bom, então vamos trazer alguém que seja especialista nessa área, que vai tirar hoje todas as dúvidas da nossa comunidade, e eu tenho certeza que você vai aprender muito. Mas antes de a gente apresentá-lo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, já aqui, ó. Escreve aqui no canal, já divulga para os seus amigos, já compartilha, já chama seu vizinho, seu amigo, já manda lá no grupo do autismo, chama o pessoal, porque é muita informação e você não pode perder. Aqui é o momento para que você possa participar. E não esqueça, tá com alguma dúvida, manda no nosso chat que a gente vai respondendo durante o programa. Hoje, um programa totalmente dedicado a falar sobre direito previdenciário. Sabe aquelas dúvidas? Recebi o diagnóstico do autismo. Será que eu tenho direito a algum benefício? Como que eu faço para dar entrada nesse benefício? Aliás, qual é esse benefício? Quais as consequências? O que isso impacta na família? Tudo isso você vai ter hoje no programa do Te Acolher Brasil. Aproveitando, antes de a gente começar, já estou empolgadíssima hoje, mas eu não posso deixar de falar logo de cara sobre os nossos souvenirs, a nossa camiseta. A gente tem o chaveiro, caneca do Te Acolher Brasil. Já vou deixar aqui o link da Coisas da Sandrinha para você entrar em contato. Olha, aproveita, já compra o seu kit, Natal tá chegando. Ó, um ótimo presente para você presentear e conscientizar. Monta o kit lá do Te Acolher Brasil, já separa, aí já tá fazendo todo o nosso kit para o Natal, então se prepare, não deixa para a última hora que não vai ter, os kits são limitados. Nosso convidado de hoje, ele é especialista em direito previdenciário, Dr. Fabrício Salfer. Falei certo? Certíssimo. Seja muito bem-vindo, direto de Minas Gerais. Direto de Minas Gerais. Eu tô me sentindo muito chique hoje, gente. Tem com mineiro, aliás, parentes. Um beijo aí para minha família de Governador Valadares, antes que eu esqueça. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, eu quero dizer assim, é um prazer enorme. Estava esperando, assim, com muito... Eu sou muito, assim, curioso, né? E, assim, como que eu posso dizer? E muito ansioso. E eu estava com muita ansiedade, com muita curiosidade para conhecer tudo aqui, assim, estou maravilhado. Antes de mais nada, eu quero dizer, assim, que antes da gente ser advogado, especialista numa área, a gente é ser humano e por isso a gente luta por uma causa, né? E assim, todas as perguntas, todos os assuntos que a gente vai falar aqui hoje, eu sei que é muito pouco dentro de muita coisa que pode acontecer. Então, pessoal de casa, pessoal que está nos assistindo, tá? Qualquer dúvida, realmente manda lá no chat pra gente, que se o assunto não tiver aqui dentro, a gente vai procurar responder lá, que é muito importante. Antes de mais nada, levar informação é muito importante. E veio para São Paulo gravar conosco, veio acompanhado. Quem te acompanhou hoje? Hoje foi a minha irmã, Luciana, né? Eu quero deixar um abração também, um beijo muito especial para toda a equipe lá do escritório, meu irmão, meu sócio, toda a equipe, porque a gente só chega onde a gente chega porque temos pessoas competentes ao nosso lado. E hoje a gente vai falar de direito previdenciário muito voltado para a questão do autismo, né? E muito disso engrandeceu muito o nosso escritório, o nosso trabalho, nossa luta, porque a gente tem em casa o Breno, meu afilhado, meu sobrinho, filho da Luciana, nosso garoto propaganda. Então, se vocês entrarem lá nas nossas redes sociais, vocês vão ver o Breno lá. E é uma motivação, a gente sabe como é grande a luta da minha irmã, né? E a gente poder levar isso, lutar junto com as outras famílias, acho que vai ser muito importante. E é legal porque não é só, me especializei nisso, não. Nós vivenciamos. Então, a família vivencia o autismo. Sim. Ela sabe ali todas as adversidades do dia a dia e traz a profissão como uma forma de somar. Mas antes de a gente entrar no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta que é marca registrada do nosso Te Acolher. Quem é o Fabrício? Bem, o Fabrício profissional, né? Você me pediu o perfil, eu falei, vou mandar os dois perfis. O Fabrício profissional, formado em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2019. Já atuo, contando estágio,
estudo mais de 15 anos na área previdenciária, sou especialista em direito previdenciário, em todas as áreas do direito previdenciário, que é gigante, mas a gente consegue se especializar. E hoje, nosso escritório, eu moro em Juiz de Fora, mas na verdade fico mais no estado do Rio. Nosso escritório, a sede é no estado do Rio, e a gente tem um trabalho bem interessante, e hoje a gente atende o Brasil todo. Então o Fabrício é um advogado especialista em direito previdenciário que luta muito arduamente junto com a minha equipe pela causa, né, de todos, principalmente do autista, e hoje em todo o Brasil. E o Fabrício Pessoa, porque a gente não pode esquecer aqui da Gislene, deixar registrado, senão a gente vai levar bronca. A dona Gigi, né, a Gislene, minha esposa, né, sou pai do Gustavo, 14 anos, né, dono de 6 cachorros e um gato, e também praticante de esporte. Então, assim, tem que fazer, a gente tem que fazer isso tudo a gente só tá com a cabeça boa para lutar pelos direitos, porque a gente se diverte no esporte, porque a gente interage com os animais, e porque fim de semana vai uma molecada lá para casa também. Eu falo que eu tenho meus filhos de fim de semana, então também sou pai dos amigos do meu filho. É muito legal isso, porque ó, a gente teve o nosso primeiro programa, foi com o Peri Cartola, um beijo, Peri, que ele é conhecido como vereador dos animais aqui dos cachorros, mas ele foi direcionado, hoje está secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então ele faz essa parceria conosco de ouvir a comunidade. E aí ele fala, não, é um amor por um, mas é um amor pelo outro. Isso não soma, isso que é importante, Não né? soma, eu falo assim, igual eu pego lá meus 6 cachorros e meu gato, cada um é diferente do outro, cada um tem um carinho diferente, assim, é bem bacana quando eu trato com meu filho, assim, você vê assim, você soma, você multiplica, né, bem interessante. Eu falo que amor não se divide, ele se multiplica. Então, quanto mais amor você dá, mais ele vai multiplicar. Com certeza. Bom, vamos falar, eu acho que todo mundo está muito ansioso para falar um pouquinho de direito previdenciário. Eu vou tentar te chamar de doutor, mas toda hora vem Fabrício. Não, Fabrício, por favor, sabe? Eu falo assim, a gente tem que ser bem informal, acho que dá essa liberdade para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, ele se sentir à vontade dentro do nosso escritório. Tanto que se você for ao meu escritório pessoalmente, você vai se deparar com o Fabrício ou com qualquer outro, com meu sócio, o Jorge, com qualquer outro, assim, né, bem arrumadinho, mas sem terno, sem gravata, sem uma mesa muito longa para distanciar, o palavreado, o assunto tem que ser o mais simples para alcançar melhor todas as pessoas, entendeu? Então, assim, pode me chamar de Fabrício, até prefiro. Fabrício, eu percebo que tem uma grande confusão nas redes sociais e no grupo. As pessoas entendem o que é o BPC e o que é a LOAS. Então, as pessoas confundem. Eu recebi uma das perguntas no Te Acolher assim, Ruana, eu posso receber o LOAS e o BPC? Afinal, o que é o LOAS e o que é o PPC? Então, isso aí é uma dúvida que as pessoas têm. O que acontece? LOAS é uma sigla que significa Lei Orgânica de Assistência Social. Essa Lei Orgânica de Assistência Social, entre tantos direitos, tantas regulamentações, ela traz o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que ele pode ser concedido a uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo, que a gente cita como uma pessoa com uma deficiência, ou para o idoso. Então, na verdade, o LOAS, a gente fala o LOAS porque está envolvendo o benefício, mas na verdade é a LOAS, é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela que regulamenta o BPC. Então, assim, não são coisas diferentes, não são benefícios diferentes. Na verdade, o benefício é o BPC. E quem fala quem vai ter direito ou não é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, que acabou que a gente apelidou popularmente, a gente costuma chamar o BPC, eu tenho direito ao LOAS? Não. LOAS é a lei, né? E o benefício é o BPC. Então já vou corrigir aqui e falar de BPC, então, para a gente falar do benefício. Ficar melhor, sim. Quais são os requisitos desse BPC? Então, primeira coisa, igual eu te falei, o BPC ele pode ser concedido ao idoso ou à pessoa com deficiência. Rapidamente, quanto ao idoso, tem que ter mais de 65 anos, tá? Ponto. Esse é um requisito etário, de idade, né? 65 anos, ponto. Para a pessoa com deficiência, a lei fala o seguinte, a gente tem que comprovar um impedimento de longo prazo. Ou seja, a gente tem que comprovar que a pessoa ela tem
uma patologia, uma doença, uma deficiência, e ela é considerada de longo prazo. O que seria esse longo prazo? 2 anos. Então, você tem que provar que a pessoa, ela tem uma doença, e aí, quando eu falo doença, a gente não trata o autismo como doença. Então, eu estou falando de todas as doenças e mais o transtorno. O transtorno, tá? Então, assim, a gente tem que provar que essa doença ou o transtorno, ele gera um impedimento da pessoa por 2 anos. E o que seria esse impedimento? Ela ter uma vida próxima, digamos, ao que todo mundo fala da normalidade. Então, por exemplo, uma criança. A criança ela está atrasada no colégio. Ela está atrasada no colégio porque ela tem um transtorno, né? Então, já é um impedimento. Tá? A criança, por exemplo, ela tem uma deficiência física, digamos assim, né? Ela tem uma deficiência física e essa deficiência física impede dela, por exemplo, brincar de pique-pega no colégio com as demais crianças. Já é um impedimento. Por quê? Você espera que uma criança vai correr, vai brincar, vai numa festa, vai correr lá com os amiguinhos. Então, o impedimento a gente tem que analisar muito em relação à faixa etária. Acho que isso é muito importante. Muita gente se prende à questão de trabalho. Mas uma criança não trabalha. Sim. Quando chega a vida adulta é mais fácil, né? Porque você, por exemplo, vai chegar lá, essa pessoa com essa doença ou com um transtorno, ela vai poder trabalhar, ela vai poder estudar, ela vai se desenvolver, digamos assim, mais como pessoa. Não, ela vai ter um impedimento. Se esse impedimento for diagnosticado por mais de 2 anos, ela pode sim ter direito ao BPC. E quando a gente fala do autista, propriamente dito, a gente tem os graus de autismo. Então, assim, qual que é o grau que vai dar direito ao autismo? Eu prefiro falar o seguinte, a gente tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso diferente. Não tem como eu falar assim, o leve não tem direito e o severo tem. Não, a gente tem que analisar caso a caso. A gente tem aqueles marcos de desenvolvimento infantil, sim, né? Então, por exemplo, se a criança tem 2 anos... aí eu vou pegar aquele marco de desenvolvimento, o que ela é esperado com aquela idade. Se ela não chegar naquilo, então ela pode ter direito ao benefício. Pode ter direito, sim. Tá. Eu acho esses marcos assim, principalmente quando é uma avaliação feita pelo INSS. Eu não estou aqui, quero deixar bem claro, para criticar a Previdência Social e INSS, não. Estou aqui para trazer alguns fatos reais. Eu acho aquele marco ali muito complicado, porque é uma análise muito subjetiva. E a gente sabe que, por exemplo, hoje para você diagnosticar uma pessoa com autismo, não é fácil. Tem que fazer uma variação enorme. Então, aqueles marcos ali, você marcar, e você somar, chegar no número, eu acho que assim, isso é muito, muito complexo. Bem, então assim, a pessoa ela tem que ter um impedimento. Esse impedimento, ele surge a partir do momento que ela tem uma doença ou que ela tem um transtorno. Então, isso tem que ser avaliado. Quando se trata, por exemplo, do autista, vamos dizer assim, de algo mais cognitivo, que envolve mais uma questão neurológica, psiquiátrica, né? Assim, dificilmente aquilo vai ter uma regressão. Dificilmente a pessoa talvez vai conseguir melhorar, ter seu estado, né, reduzido, e ela vai conseguir melhorar a ponto de perder o benefício ou não ter o benefício concedido porque ela melhorou. Na verdade, a gente entende que o autismo, por mais que exista ali um tratamento da pessoa, ela consiga ir tendo mais independência na sua vida, ela sempre vai ser autista. É autista, não muda, né? Então, assim, esse impedimento de longo prazo para o autista, eu acho que é mais fácil comprovar porque ele não varia muito. Para uma pessoa com síndrome de Down, então, quando envolve muito essa questão neurológica ou psiquiátrica, eu acho que é mais fácil, porque dificilmente ela vai sair daquele, vamos dizer, daquele nível. Ela vai ter, talvez, alguma condição, né, de independência, tudo, mas ela vai ficar ali. Diferentemente, por exemplo, de uma questão física. Às vezes a pessoa, até com a medicina evoluindo, tudo, ela não anda, mas ela vai poder, por exemplo, ter uma vida próxima ao normal, vai poder estudar, vai poder trabalhar, porque ela vai ter acesso a, às vezes, uma cadeira de roda, sei lá, algum mecanismo, algum tratamento que vá possibilitar isso para ela. Então, assim, requisitos. Para o idoso, idade acima de 65 anos, independente de homem ou mulher, para a pessoa que tem alguma patologia, alguma doença ou transtorno, esse impedimento de longo prazo, que seriam 2 anos. Então, vamos lá, eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele é autista. Uhum.
Eu dou entrada lá no INSS para receber o BPC. Aham. Ele vai analisar exclusivamente o meu diagnóstico. Sim, sim, ele vai. E assim, hoje é bem interessante, porque em alguns casos o perito ele nem discute. Ele, assim, ele já vê, porque o diagnóstico dificilmente ele não muda. E vamos dizer, você recebeu o diagnóstico do seu filho com 4 anos. Certamente esse diagnóstico, diferente de, às vezes, algumas doenças, né? Você já imagina que esse diagnóstico ele pode ser retroagido. Por exemplo, o autista ainda se discute muito se ele nasce autista, se ele desenvolve pós-nascimento, né? Mas você entende que ele pode regredir, tipo assim, essa data pode regredir. Ele está com 4 anos, mas desde os 2, por exemplo, a gente Ele tinha os sinais, né? já tinha os sinais, entendeu? Por exemplo, não desfraudou na época certa, não falou, não desenvolveu a fala. Então, tem alguns sinais. Então, assim, ele não se discute muito quando é autista. A gente vê hoje muito isso no escritório. O perito, ele não discute muito. Ele pega lá o laudo. Então, quanto a isso, é bem assim, o perito mais fácil, né? Bem entre aspas, porque nada é fácil contra o INSS. E independe da renda familiar? Não, aí tem a questão da renda. Qual que é o grande problema hoje? Normalmente é a renda. Porque assim, quando a gente fala de autismo, igual eu te falei, eu acho que não é muito difícil comprovar a questão do transtorno. Aí a gente vai bater na renda. Hoje, se você pegar a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela vai te falar o seguinte: olha, o salário, a renda per capita, ou seja, a renda por membro do grupo familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Então, hoje seria R$303. Então, você pega uma família, divide a renda total, e eu gosto de falar de renda declarada, eu acho que é mais interessante, é renda que se declara. Então, é o marido, a esposa e um casal de filhos, tá? Então, a gente vai pegar a renda do grupo familiar toda e vai dividir pelo número de pessoas. Pelo INSS, se essa renda for até de R$302,99, a pessoa vai ter direito. Se for acima, for R$303 para cima, que seria 1/4 do salário mínimo, a pessoa não vai ter direito ao benefício por conta da rede. Isso lei seca, né? Lei seca. Você pegou, olhou, é aquilo ali, é absurdo, mas... Gente, Fabrício, eu tenho 4 pessoas dentro de casa e não pode ter uma renda maior que um salário mínimo. Nenhum salário mínimo. Tipo assim, você vai contar que a pessoa, ela vai ter que, às vezes, ter a despesa com tratamento, sim, medicamento, caríssimo. Deslocamento de terapia. Isso se ela não pagar um aluguel, entre outras coisas. E aí você pega, por exemplo, meu filho tem restrição de contato. Não dá para pegar ônibus. Sim. Aí depende de transporte privado. Sim. E aí, como que faz com salário? Pois é, não dá. E aí, bem, então essa seria assim, vamos dizer, bem, a lei seca ali. Você olhou isso aí, você fala, caramba, e agora? Aí você vai pegar, e vamos dizer assim, hoje o INSS, depois de tanta luta de todos, hoje o INSS, ele consegue, te dá esse direito de você comprovar despesas. Então, algumas despesas que a família tem, pode ser apresentado para o INSS para tentar colocar a renda por pessoa dentro dos R$303. Tá. Então, exemplo, a família hoje ganha um salário mínimo, vamos colocar, são 3 pessoas, pai, mãe e a criança, tá? Se a gente dividir o valor do salário mínimo, 1.212, por R$3.404, automaticamente eles estariam fora. Mas alguns gastos a gente pode usar para diminuir essa renda. Quais são? Qualquer gasto médico, então quando eu falo gasto médico, é gasto mesmo com remédio, com terapia, com médico, com consulta médica. Consulta com neuro, sim, psiquiatra. Tudo. Plano de saúde. Convênio também entra? Sim, eu entendo que sim. E assim, você vai alegar, você pode questionar o seguinte, Fabrício, mas eu não ganho, isso a gente vê muito nas nossas redes sociais. A pessoa fala assim, você tem que estar passando fome para ter direito. E quando você tem um plano de saúde, dá a ideia de que você tem alguma condição. Não, você tem um plano de saúde, às vezes você luta para ter aquele plano de saúde, porque, infelizmente, hoje ainda não é desenvolvido uma política de saúde pública para o tratamento do autista. Não é toda cidade que a gente consegue acesso. Não consegue, entendeu? Então, assim, uma simples consulta médica, às vezes demora tempo. Bem, como eu falei, eu não estou aqui para criticar, são fatos que acontecem. Então, você tem um plano de saúde para poder te atender. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, igual você citou a idade, ela ainda usa fralda. Poxa,
fralda, É um com custo. 4 anos, você já imagina que a criança não usaria. Então, o gasto com fralda. Toma, entendeu? Assim, que você imagina o quê? A criança vai desfraldar com o quê? Uns 2 anos e pouco, 4 anos, ela já não usaria a fralda. Eu já posso fazer a prova da fralda que ela usa. Da fralda. Terapias, plano de saúde, remédios, isso tudo conta. A alimentação, ela é discutível. Tá. Por quê? Porque entende-se que alimento não é remédio. Mas se ela tem seletividade alimentar. Aí que tá o detalhe. Aí você prova, às vezes através de um laudo médico, que aquela criança, por exemplo, tem seletividade, ou ela depende de tomar uma suplementação, um leite especial, algum suplemento que é caríssimo. Então aquilo ali tudo vale como prova. Só que como que a gente comprova isso? Gente, é importantíssimo. Nota fiscal. Nota fiscal mesmo. Então, é o que eu falo. Foi na farmácia ou no mercado comprar uma fralda, pega a nota fiscal. E de preferência assim, fui comprar outras coisas juntos. Faça a compra. Não é problema passar junto. É só para ficar mais fácil provar o gasto. E normalmente a criança hoje, por exemplo, ela já nasce, ela já tem o CPF. Então, coloca a nota fiscal no CPF dela. Vamos fazer uma pausa. Ó. Importantíssimo, você que está em casa. Colocar no CPF da criança. Eu nunca tinha ouvido isso. E assim, vou te falar uma coisa. Eu brinco no escritório quando um cliente compra que ele ganha um benefício e ele precisa continuar um tratamento, precisa continuar ali guardando documentos. Eu falo com ele, olha, a primeira coisa que você tem que gastar com o seu dinheiro é comprar uma pasta. Então já fica a dica. Pai, mãe, se você quer dar um presentinho, uma lembrancinha, qualquer um que você quer pedir um presente pro teu filho, peça uma pastinha. E ali você vai guardando tudo. Guarda por mês. Novembro de 2022. Tudo que você comprou ali de fralda. Que legal. Coloca isso. ali, né? Então, assim, é importante isso. Remédio, tudo. Só que daí tem um detalhe que muita gente não sabe. Vamos dizer que essa família que a gente está tomando como exemplo de pai, mãe e filho, a mãe, ela fica por conta do filho, mas ela tem algum problema de saúde e ela gasta com remédio para ela. Esse remédio que ela gasta para ela, a gente também pode colocar na dedução. Peraí, então a mãe que tá fora do mercado de trabalho. Sim. Que é a nossa realidade. Sim, porque como você vai trabalhar, sendo que a rotina da criança autista é tão intensa, né? A maior parte lá do Te Acolher não tem uma atividade profissional. Então, o custo de medicamento dela, do problema de saúde dela, também entra para comprovar a situação familiar. Isso, aí compra o remédio em nome dela, né? Na nota fiscal tem que pôr o CPF dela, para diferenciar ali. Isso é muito importante. O que eu gosto de dar um exemplo também? Se é receita, grampeia o comprovante da compra do remédio junto com aquela receita para mostrar, olha, o médico passou a receita. E esse é o remédio que eu tomei. A questão do deslocamento. Muitas famílias, isso é uma dúvida muito grande, muitas famílias, elas me questionam sobre a questão do carro, do gasto com carro próprio. O BPC, ele na verdade, eu gosto de falar o seguinte, o BPC é um benefício para a pessoa com impedimento de longo prazo ou para o idoso, e dá para comparar ele, por exemplo, hoje com o Auxílio Brasil, que seria um benefício também da assistência social. Tá? Então, você tem que mostrar um caráter ali de necessidade financeira. Quando você tem um carro, há uma presunção de riqueza, entre aspas, digamos assim. Mas o carro eu ganhei, o carro eu comprei quando eu tinha uma condição financeira melhor, mas o carro gera gasto. Muito. Manutenção, às vezes um seguro, o imposto, então isso tudo. Só que é o seguinte, hoje a gente trabalha com uma tese, isso eu tenho muito comigo, principalmente quando vai para o judicial, que é o seguinte, às vezes o carro é um mal necessário, porque igual você falou, a criança às vezes ela não consegue utilizar um transporte público. Não dá. E assim, em pequenos centros, ainda fico quieto, mas uma cidade igual São Paulo, né, São Bernardo, uma cidade de médio para grande porte, já fica complicado. Então, talvez essa ideia do carro é importante, mostrar, olha, eu tenho carro por uma necessidade. E aí, como é que eu comprovo que o meu filho, né, ele precisa do carro? Laudo médico. Sim. Ou lá o médico puder atestar e declarar, olha, a criança tem esse impedimento, inclusive oriento, sugiro, não
que ela não consegue se locomover em transporte público pelas características dela, do que o transtorno traz para ela. Então, assim, isso aí, o próprio gasto com o carro também seria interessante. Ah, Fabrício, o carro precisa estar no nome da criança? Não. Foi abastecer? Notinha fiscal também. Tá. Entendeu? E aí no CPF mesmo do pai, porque Do o pai que tá sim, usando. isso. Porque às vezes não é só entrar no transporte público. Então, por exemplo, o Luan, se tiver. Eu uso muito o Lu nesse exemplo, porque se o Luan estiver muito próximo de uma crise e tá garoando, ele vai pra ponta do pé e não pisa em linha. Aí eu vou ter que sair da clínica, por exemplo, pra ir num ponto de ônibus. E, gente, já virou uma guerra. Já virou uma guerra. Esse percurso já virou terrível. Então, tem vários fatores. Puxa, que legal. Primeiro que eu não sabia a questão do CPF. Olha, não, você que tá em casa, aproveita agora. Eu vou parar para você poder se inscrever no canal e já compartilhar. Porque eu tenho certeza que a gente, com esse comecinho de programa, você já não sabia de um monte de informação que o Dr. Fabrício não passou. Vamos compartilhar com todo mundo. E se você está gostando do nosso programa, não esqueça também, ó, toda quarta-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado conosco. A mãe, a gente trouxe a situação da mãe que tem um problema de saúde. Mas e se a mãe recebe algum benefício? Isso impede do filho também receber? Então, não é impeditivo. O que pode acontecer é o seguinte: o pai ganha um salário, a mãe ganha um salário também. E tem mais a criança. Dividiu aqueles valores por 3. Se, com as deduções, igual a gente falou aqui, de gasto, essas coisas, ficar dentro desse 1/4 do salário mínimo, sim, a criança vai conseguir. Então, assim, a mãe, se a mãe ganhar, impede, pode se impedir, dependendo do cálculo. É muito individual. A análise é muito individual. E tem um bom profissional te acompanhando, né? Isso. Porque, por exemplo, se a gente, enfim, nossos colegas, se ele não é da área, né, não é específico, eu, por exemplo, não entendo nada, sou advogada de direito de família, gente, consumidor. Então, eu não entendo nada de previdenciário. Eu sempre peço socorro, falo, gente, alguém me socorre. E normalmente quem me socorre é o Dr. Fabrício. Aliás, já vou aproveitar e deixar aqui o telefone dele de contato no chat também, para que você possa entrar em contato com o Dr. Fabrício. Falando um pouquinho dessa avaliação da perícia. Eu tenho que levar meu filho, por exemplo, se o BPC é pro meu filho, ele vai comparecer lá. Ele não vai avaliar o Luan, ele vai avaliar o relatório que eu levo, que eu tô levando, ou não? Ele faz uma avaliação no Luan também? Sim. Deixa eu só, antes de entrar nesse assunto, porque às vezes o grupo familiar, a gente tá falando da renda, e às vezes o grupo familiar tem assim, o pai, a mãe, a criança, aí chega muito pra gente o seguinte, mas a gente mora com a minha mãe, então tem a avó, e a avó tem uma renda. E aí, como é que fica? Bem, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, ela traz quais são as pessoas que fazem parte do grupo familiar. Então, às vezes, assim, a avó, ela mora junto ali, mas legalmente ela não seria membro desse grupo familiar. Então, às vezes, a avó nem entraria ali naquele grupo. Mas essa análise, se a avó entra ou não, é muito, assim, individual. A gente teria que ver cada caso, tá? E por que eu tô falando isso? Porque, já que a gente falou tanto de documentos, Sim, de laudo, a pessoa, ela precisa, antes de pedir o benefício, né? Se ela chegar para mim hoje no escritório, a primeira coisa que eu vou perguntar a ela, você já foi no CRAS e fez o CAD único? E aí, às vezes, quando ela chega no CRAS para fazer o CAD único, o CRAS vai e coloca a avó. Só que não era para colocar a avó, tá? Porque legalmente ela não precisa entrar ali no grupo familiar. Então, toda essa orientação a gente tem que fazer individualmente, mas toda essa avaliação, essa orientação é importante fazer antes, por exemplo, dela até ir lá no CRAS para fazer o CAD. E aí a gente barra numa cultura brasileira, que a gente procura advogado só quando é encrenca. E aí você perdeu a chance, porque se você tá bem orientado, se você segue o passo a passo, porque a gente não tá querendo fraudar, a gente tá querendo algo que é direito. E gasta muito com autismo. Muito. Nossa, gente, eu amo meu filho, mas olha como gasta. Gasta muito. Cada hora é uma novidade, um medicamento diferente, troca medicamento, troca terapia, enfim. Se é uma possibilidade para o seu filho, né, de você conseguir o benefício, procure orientação antes de dar entrada. Né? Isso até é uma pergunta que eu ia fazer. Qual momento eu procuro um advogado? Antes de qualquer coisa. Mas bem, agora a pergunta, quanto à perícia, o que a gente repara? Assim, dependendo do grau do autismo,
por exemplo, igual você falou, o Luan, se estiver garoando, ele já não anda, né, no pesininho, anda na ponta do pé. Então, dependendo da situação, na hora que a criança entra na sala de perícia acompanhada ali do responsável, e já com aquele laudo em mãos, o perito já fala. Isso muitos pais no relato. Olha, o perito falou que por ele tá tudo certo, aí só vai faltar a avaliação social. E é interessante, e pegando um exemplo, a gente foi fazer um processo não de BPC, mas de curatela para um cliente nosso, né? Porque ele já era maior de idade, então dependia da curatela para a mãe representá-lo, até mesmo no pedido de BPC. E ele já é um adulto, né? Um jovem, e ele não fala nada. Ele não fala. E na hora que ele estava ao meu lado, era uma audiência online, a juíza, muito bacana, perguntou: e aí, qual o seu time? E ele não fala nada, ele só ri. E assim, foi até interessante que ele estava rindo, estava mostrando felicidade, e o Flamengo tinha acabado de ser campeão. Falei, excelência, ele é flamenguista, né? Aí, assim, foi bem interessante. E ali mesmo ela já falou: olha, doutor, já vou dar sentença determinando a curatela. Então, estou usando esse exemplo porque esse cliente, ele chega na frente de um perito, o perito pega e fala assim para ele: pega uma nota de R$2, o que você faz com ela? Ele olha para o perito e ri, ele não tem noção daquilo ali, entendeu? Certamente o perito, com base naquele laudo e já naquele primeiro contato, ele já assim concede. Mas aí se pega um Luan, vou usar o Luan de novo, Uhum. que tem interação social, olha nos olhos, porque as terapias foram bem feitas, bem aplicadas, ele se desenvolveu. E aí pode ser uma barreira, o nível, porque, por exemplo, o Luan é um nível 1. Uhum. O Luan não recebe BPC, mas o Luan, vou usar ele como exemplo, ele é um nível 1, que ele tem a interação, só que o Luan tem crises diárias. Uhum. E aí chega na frente do perito, ele tá num bom dia, não teve nenhuma bomba, o comportamento dele Sim. não vai denunciar nada. Uhum. E aí, como que eu faço nesse caso? Então, aí a gente tem, sim, pode ser um fator impeditivo, pode ser algo que impeça dele ter direito ao benefício, até porque dentro do INSS, os peritos em si, nem sempre eles são especialistas no assunto. Isso é errado? Mas se presume que o médico, propriamente dito, ele tem que conhecer um pouco de tudo. Então, às vezes, ele vai ser atendido por um perito que, fora ali do INSS, é um ortopedista. Uau! Ou é um cardiologista. Então, assim, em alguns casos, o perito, por não conhecer tanto o assunto, e igual mais uma vez, não estou aqui para criticar, são fatos. Ele vai conceder porque ele tem um laudo de um médico que conhece. Em alguns outros casos, alguns peritos, até um pouco assim, querendo demonstrar uma responsabilidade até maior, eu acho isso legal, eles vão e chamam um colega que, por exemplo, é especialista naquela área, para ele ajudar ali no desenvolvimento. E outros vão falar assim: não, o Luan não tem nada, ele entrou aqui, eu conversei com ele, perguntei ele qual esporte que ele gosta, ele me falou que gosta de basquete, perguntei outras coisas e ele conseguiu me responder tranquilamente. E aí, nesses casos, tanto quando a perícia ou mesmo a avaliação social, e aí vai entrar a questão da renda, não dá o benefício para a pessoa ali, a gente pode recorrer à justiça. E aí, na justiça, a gente tem um fator positivo, que a pessoa vai fazer uma nova perícia, mas com especialista imagina, né, que daí ele vai fazer ele com um neuro, às vezes com um psiquiatra que tem um pouquinho de conhecimento, mas com alguém que tem um conhecimento um pouco mais próximo do transtorno do que o médico, às vezes, lá do INSS. Mas eu faço eu posso criticar. eu tô numa posição favorável. Gente, vocês viram que eu tô com coberta hoje, né? Eu tô com tanto frio. A Luana tá com coberta aqui, ó. Eu dou trabalho pro Rambo e pra Beth, né? Porque eu que jogo coberta pra cá, eles estão lá filmando e eu tô aqui fazendo uma bagunça. Liga não, gente. Aqui é assim mesmo. Aqui é nossa casa. A Usmaia Produções tem esse estúdio maravilhoso. Na direção do Rambo, na direção da Beth. São responsáveis por tudo isso que você tá vendo. A qualidade que chega na tua casa é a responsabilidade deles. E olha, eles têm uma paciência de Jó comigo aqui. É bom o estúdio, né? Demais. Olha, recomendo. Dá uma passadinha lá no perfil da Usmaia Produções que você vai amar. Eu vou fazer uma crítica. Sim.
Eu já vi pediatra falar assim, ele não é autista porque ele olha nos olhos. E a gente esquece que é um espectro. O espectro são várias... Ele anda no espectro, né? Então, não é um padrão, todo mundo igualzinho. E aí a gente sabe que se pediatra, neuro, né, que não tem aquela especialização nos transtornos, eles têm um padrão de que autista tem que não pode falar, não pode olhar nos olhos, né, e anda na ponta do pé. Saiu disso, não é autista. Então imagina o perito, né, no INSS que atende não autista, ele atende todo mundo. Então eu até entendo a dificuldade. Então falar que todo autista tem direito ao BPC é errado. Sim, nem todo autista, nem toda pessoa, vamos colocar assim, nem toda pessoa tem direito. O que a gente precisa comprovar? No caso do autista, esse impedimento que pode ser negado, o perito pode não reconhecer, principalmente nos graus de autismo, vamos dizer, mais leves, tá? E por questão da renda também, entendeu? A questão da renda, a gente vê que talvez é o grande influenciador, é a renda do grupo familiar. É engraçado, toda vez que uma família recebe, toda vez não, a maioria das vezes que a família recebe o diagnóstico do autismo, alguém que é do Te Acolher indica, então entra no grupo para você ser orientado. E aí, a primeira orientação, a pessoa me procura. E ela fala assim, eu quero saber quais são os benefícios, como que eu tô entrando no benefício do autismo. Eu falo, gente, não existe benefício do autismo. Existe um benefício que também pode ser concedido para o autista. Então fica parecendo assim, todo autista tem direito, e não é assim que funciona. Existem projetos de lei, e assim, eu vou ter muito em termos nacional, e eu sempre falo isso, não é porque eu luto por essa causa, mas eu acho que o autismo em si, ele teria que ser olhado de uma forma diferente. Sim. Em relação à renda per capita, ela não ser tão assim apertada a nível, quando você faz o requerimento direto no INSS, poderia ser uma renda mais maleável. Por quê? Olha só, hoje a gente não tem uma política de saúde pública para cobrir todo o tratamento do autismo, desde uma consulta até as terapias. Quando o pai e a mãe, isso é recorrente no escritório, quando o pai e a mãe passam a receber o BPC, eles falam, a primeira coisa que eu vou fazer é um plano de saúde para o meu filho, para ele ter direito ao tratamento adequado. Ou seja, o próprio BPC, em vez do governo, vamos dizer assim, usar um dinheiro, uma verba para investir na saúde, que às vezes é difícil, né? E a gente sabe que você especializar profissionais é muito complicado. Você passar isso, vamos dizer, terceirizar para o próprio pai, para a própria mãe, e ali eles poderem investir esse dinheiro no plano de saúde para ter uma terapia, um tratamento mais adequado, eu acho isso muito legal, mas dependeria de lei para, vamos dizer, deixar um pouco mais maleável essa Porque questão. Se a gente colocar o gasto de medicamento, vamos colocar lá que a criança toma Ritalina LA, é R$250 a caixa. R$250. É quase a renda per capita que pedem no benefício. Sim, sim. É muito caro. Aí tem o tratamento. E realmente, se o governo analisasse, sai mais barato custear o benefício do que investir na saúde pública. Aqui em São Paulo, eu não sei como que tá lá para vocês em Minas, mas aqui no Rio. Aqui, fono e terapia ocupacional TO tá em falta no mercado. Nem convênio consegue contratar e nem no SUS tem. Aliás, a gente estava até discutindo que tá faltando neuropsiquiatra também. Então, imagina, a gente tá em falta. Então, tem que ter políticas públicas de incentivo à formação, a investir na área, enfim. O governo tem muito o que fazer ainda. Bem longe. Também é bem complicado, e até porque assim, eu acho que não é uma área fácil de se especializar, não dá, não acredito assim, não é minha área, é uma área médica, né, uma área terapêutica, mas pelo que a gente vê, não dá. De vez em quando eu tô lá mexendo nas redes sociais, aparece lá, curso de formação em ABA. Gente, a gente sabe que o ABA é uma terapia que não pode ser assim, não é uma coisa simples de, vou fazer um curso de 30 horas online, entendeu? Não é bem assim. Aproveitando, a gente tem que trazer uma TO pro programa. Doutora Helena, vou chamar a doutora Helena, mandar esse vídeo para ti. Tenho certeza que você tá assistindo também. A gente precisa de uma TO aqui para tirar algumas dúvidas nossas. Esse benefício do BPC, ele concedeu, de quanto tempo ele é reanalisado ou não reanalisa? Tipo, autista vai ser sempre? Em regra, a cada 2 anos, ele é revisto, tá? Esse prazo pode ser maior? Pode, porque às vezes o próprio INSS, e
só por uma questão de curiosidade, o BPC, ele é um benefício vinculado à assistência social. Ele não é um benefício do INSS. Mas, tendo em vista que o INSS, a Previdência Social, ela já tem uma organização ali de concessão de benefício, o governo usa a estrutura do INSS para conceder para a gestão do benefício. Não é do INSS? Não, ele é um benefício da assistência social. Tanto é que ele é um benefício que a pessoa tem direito sem a necessidade de contribuir para a Previdência. Então, E assim, a gente tem mania de falar, não, é benefício do INSS. não, ele é um benefício da assistência social que é gerido, é administrado pelo INSS, tendo em vista mais a questão já de organização do INSS, que concede outros benefícios. Bem, então, em regra, a cada 2 anos ele é revisto. Isso pode ser revisto antes, até de forma automática, pode acontecer, sim. Por exemplo, o pai e a mãe, ele tem que estar atualizando ali o CAD único. Então, por exemplo, a mãe não tinha uma renda, agora ela passou a ter. Então, ela vai declarar isso, por exemplo, no CAD único. O próprio INSS pode cruzar dados, por exemplo. O pai era o único que tinha renda, só que agora a mãe começou a contribuir para o INSS. A mãe não trabalha, mas por uma questão, eu quero contribuir para a Previdência. O INSS cruza os dados e fala assim, mas se ela contribui também, presume-se que ela tem uma renda. Isso é importante. Parentes, porque a mãe, ela não vai ser só mãe do autista, né? Sim. Ela tem ela. E às vezes a mãe vai lá e recolhe no INSS, Sim. paga. Sim. E como que acontece? Como que faz nesse caso? Então, aí que tá o detalhe, porque às vezes ela passou a ter uma renda. Assim, ela trabalha, sei lá, ela faz artesanato em casa e ela vende. E aí ela quer contribuir para a Previdência. Aí ela começou a contribuir, a presunção, e ela contribui sobre um salário. Então, o INSS presume que é mais um salário na família. Tá? Se a mãe não tem renda nenhuma, ou o pai, assim, alguém do grupo familiar não tem renda, mas quer contribuir para a Previdência, então ele tem que contribuir no que a gente chama de contribuinte facultativo. Quem que é o contribuinte facultativo? É o que não tem renda, mas quer pagar o INSS. Então, essa análise é até importante. A gente, quando a pessoa nos procura, a gente tem que explicar. Por quê? Porque, assim, influencia. Você é facultativo, presume-se que você não tem uma renda, você só quer pagar o seu, contribuir para o INSS por alguma questão, tudo, tá? Se você começa a contribuir como famoso autônomo, ali já vai presumir que você tem uma atividade remunerada. Então, dependendo de como a pessoa paga o INSS, vai influenciar. É aquele recolhimento, recolhe como dono de casa, é isso? Isso aí. Pode ser como dono de casa, aí tem algumas opções lá. Mas sim, como dona de casa, por exemplo. E um detalhe, se o filho recebe o BPC, então a família é cadastrada lá no CRAS, essa família é considerada de baixa renda. Por ser considerada de baixa renda, a mãe, por exemplo, se ela quiser contribuir para a Previdência, ela pode contribuir como dona de casa e pagar 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, até a contribuição é diferente. É menor. Entendeu? Então, assim, é muito importante isso daí. E eu te falo mais, a criança está recebendo benefício durante 5 anos, um exemplo. E a mãe vem contribuindo durante 5 anos como autônoma. De forma, assim, tá ali por não conhecer tudo, ela tá pagando, ela não tem uma renda, mas ela tá pagando como autônoma. O INSS cisma de cruzar os dados. Vai lá, opa, peraí, seu filho recebe há 5 anos e há 5 anos você já paga como autônoma. Ou ela vai pedir um benefício no INSS porque ela precisa se afastar por um motivo de doença, ele cruza os dados. O INSS, além de cortar o benefício da criança, ele ainda vai vir cobrando os 5 anos para trás da família. Pavor. Então, assim, Fabrício, tem como resolver isso? Sim, tem. Tem uma boa orientação, tem como resolver sim. Mas antes de remediar, seria bem legal a gente prevenir. E aí que tá o problema. A cultura do brasileiro Não é de prevenção. Pra que eu vou no advogado? Pra cá, advogado, caro. Pra quê? É caro, advogado. Gente. É caro pagar os 5 anos de volta do benefício, devolver. É mais caro. Aí eu falo assim, às vezes a pessoa não quer pagar um advogado, mas ela também não recebe. Então, o que adianta? Ela não me paga, não paga um advogado que ela contratar, mas ela também não está recebendo. Então, assim, e é engraçado que a gente está falando aqui, são pequenos, são detalhes que fazem toda a diferença no final. Se a mãe, então, ela tem que recolher como o profissional facultativo, como facultativo, desculpa. Então, se ela tem uma MEI... Aí que tá o detalhe. O MEI é como se fosse o autônomo. O MEI, na verdade, ela constitui uma empresa. Todo mundo está fazendo MEI agora.
Por que que o pessoal faz MEI? Para pagar mais barato o INSS. Muitas vezes isso acontece. E isso é um problema, porque o MEI, na verdade, você está abrindo uma empresa, então presume-se que você tem uma atividade remunerada, uma atividade empresarial. Só que às vezes a pessoa não tem atividade empresarial, entendeu? E aí o que que acontece? O MEI, ele meio que a gente pode comparar ao autônomo. O INSS vai presumir que você tem uma renda de um salário mínimo. Você paga o MEI sobre um salário mínimo. Vou fazer o MEI porque eu vou pagar um INSS mais barato. Não. Se você não tem renda, você não tem nenhuma atividade remunerada, você vai pagar como facultativo. E é um equívoco, porque você já falou pra gente que é mais barato. É mais barato. Ainda, salvo engano, acho que ainda é mais barato que o MEI ou o preço, o valor é o mesmo, tá? Mas assim... E aí, mas eu vou abrir um MEI, Fabrício, porque realmente eu presto um serviço, eu trabalho, e a empresa para a qual eu presto um serviço, ela pediu para eu abrir o MEI. Sim, então vamos analisar toda a renda. Quem que mora na casa? Sou eu e meu marido. Quais são as despesas da criança? Sim. Porque se o INSS acha que a renda é superior, você tem ali as notas fiscais, tudo direitinho. E quem não guarda nada? Pois é. Tá vendo a orientação como assim é importante? E antes do INSS cortar o benefício, isso é por uma questão legal, ele te chama, te convoca e pede para você apresentar uma defesa. Então, se você apresenta uma defesa, ele olha, a nossa renda aumentou, mas os gastos também são grandes, estão todos aqui. O INSS... Aí vamos para um outro problema, porque a defesa pode ser feita pela própria pessoa. Que é administrativo. É verdade. E aí ela faz aquela defesa contra ela mesma. Aí eu vou deixar uma questão no ar para os papais, as mamães, todo mundo que está nos assistindo pensar. Quando você vai pegar lá você pega o seu filho e leva no médico, não é você que dá o diagnóstico para o seu filho, é o médico. Quando o médico ali te orienta a procurar uma terapia, por exemplo, uma fonoaudióloga, você não pega e faz a fono sozinha, você dentro da sua casa. Você leva numa especialista, numa fonoaudióloga. Essa fonoaudióloga talvez vai te orientar a fazer alguns exercícios, as atividades dentro de casa, para fortalecer aquela terapia. Mas quem está fazendo é a fonoaudióloga. Por que então você não vai procurar um advogado? Por que você faz sozinho? Isso aqui realmente é uma crítica, é um puxão de orelha, porque a gente vê muitas pessoas não receber ou ter o benefício cancelado por equívoco, ou falta de orientação. E antes da gente querer prestar um serviço, né, a gente quer trazer as boas informações. Eu falo que eu faço uma crítica e não só a população que foi educada a não se prevenir e não procurar, mas a nós também, né? Porque parece que a gente criou uma imagem, nós quando falamos dos advogados, uma imagem de distanciamento da população. E isso é muito ruim. Você vê, são dois advogados aqui conversando, batendo um papo, e eu tenho certeza que quem está em casa está amando, porque está aprendendo muito, mas a gente está mostrando uma advocacia humana, uma advocacia próxima. Então, você pode ter aí, tenho certeza, um advogado de confiança para que possa te orientar. Vamos continuar aqui, ó. Entrei com o pedido do BBC e foi negado. Tem um prazo para você recorrer. Eu recebi hoje a negativo. Eles avisam a negativo ou só aparece no site, no aplicativo? Normalmente agora eles estão tudo pelo aplicativo. É tudo pelo... Então eu tenho que ficar consultando. Sim, ou normalmente se você registrou seu telefone, vai uma mensagem por SMS. Se você tem um e-mail cadastrado, vai uma mensagem por e-mail também. Ou comunicando que a análise foi concluída, ou comunicando que foi indeferido ou deferido. E aí eu recebi a mensagem de foi concluído e foi indeferido. Eu tenho um prazo para recorrer isso na justiça ou não? Não, assim, perante o INSS, se você quiser recorrer dentro do próprio INSS, são 30 dias, mas normalmente a gente não recorre, a gente já vai para a justiça. Para recorrer à justiça, não tem um prazo. Os juízes... E aí depende de cada lugar, mas os juízes entendem que esse indeferimento não pode ter um prazo superior a 1 ano, porque eles entendem que, incorretamente também no meu entender, eles entendem que a doença que traz o impedimento ou o transtorno pode ter melhorado a pessoa. Só que a gente sabe que o autista, igual a gente vem falando, é autista. Pronto. Então assim, e aí o que acontece? O prazo, a gente não tem um prazo para recorrer à justiça. Só que é o seguinte, quando você entra na justiça, você pode pedir desde quando você deu entrada no INSS.
Então, se esse prazo tiver menos de 5 anos, até 5 anos, se a gente ganha na justiça, a gente ganha todo esse período para trás. Entendi. Se você demorou 6 anos, você vai perder 1 ano Sim. de benefício para trás, não para Não, frente. mas eu acho... Então, Recebeu assim, a negativa, corre pro advogado. pra gente analisar, assim, o INSS, infelizmente eu falo assim, gente, o INSS, às vezes ele indefere, ele nega um benefício, e você vê que tá tudo certinho ali, todo o direito da criança ou da pessoa, ele nega simplesmente por negar, por uma falta de uma análise melhor, tudo. E Ou a é gente isso aí. entra nas teorias da conspiração das cotas. Não, A teoria das o conspirações. perito ganha para negar. Gente, não é assim, não funciona assim. Não vamos pensar assim, vamos pensar em lutar para conseguir. Pra Mas mudar. assim, não existe um prazo para recorrer à justiça, não. Então, negou justiça. Recurso administrativo não é Não. recomendado. E deixa eu só fazer um parênteses, porque eu acho que isso é importante. É o seguinte, legalmente, hoje, até por um acordo que o INSS tem com o STF, o INSS ele tem um prazo de 90 dias para encerrar um pedido administrativo. Então, eu dei entrada hoje no INSS. Eu dou entrada. Aí, passam-se 90 dias. Se o INSS não deu a resposta, seja ela positiva ou negativa, eu posso entrar na justiça com o que a gente chama de mandado de segurança, que é uma ação, né? Você sabe, né? Uma ação Mas é importante Mas deixa explicar. claro que é uma ação. É uma ação na qual a gente vai pedir ao juiz que determine que o INSS conclua aquele pedido. Então, eu não vou entrar na justiça pedindo benefício. Eu vou entrar na justiça falando, olha, juiz, tem mais de 90 dias que o INSS, que eu dei entrada do INSS, não respondeu. Então, eu preciso que você mande o chefe da agência do INSS, onde está correndo o processo, que ele conclua isso. Só que é muito importante saber o seguinte, às vezes a pessoa dá entrada sozinha, e o processo está até correndo dentro do prazo adequado. Mas por uma falta de informação, é a pessoa que não dá andamento. Então é muito importante ter um acompanhamento de um profissional. Vou te falar o seguinte, a gente até uma pessoa que veio pelo Te Acolher como para nos procurar e ela estava com essa dificuldade e a gente conseguiu resolver assim num prazo muito rápido. Ela ainda não está recebendo, mas é o problema do INSS. Daqui a pouco eu vou ter que brigar com o INSS também. Mas foi muito rápido. Mas por quê? Faltava ali um empurrãozinho. É aquele negócio, né? A gente tem farinha, ovo e leite. Vou fazer um bolo? Tá, mas quem vai fazer? A Luana. A Luana não sabe fazer bolo. Não sabe fazer bolo. Entendeu? É assim. É simples. Eu não sei o caminho. E a gente tem que entender que... Eu falo isso muito pro pessoal. Eu falo, gente... Tem coisas que não precisam de advogado, fato. Mas o fato de eu fazer, eu tenho que seguir o procedimento, sendo advogado ou não. Sim. E aí você consegue seguir o procedimento? Eu tenho dúvidas. Para de ficar tirando dúvida no Google. Pelo amor de Deus. Então contrata um profissional para poder te orientar. Acho que tinha que ter campanha sobre isso, sabia? Porque eu conheço muita gente que perdeu o benefício, que não teve a concessão do benefício, por erro de procedimento que ela adotou. É ela que não cumpriu o que tinha que cumprir. Sim. E aí, assim, acontece. Às vezes não cumpriu, às vezes cadastrou pessoas que não deveria, Sim. ou deixou de cadastrar pessoas no CRAS, lá no Cade Único. E aí, se você parar para pensar, poxa, você vai ver a pessoa, tem 3 anos que eu pedi um benefício e foi negado. Aí você vai ver, ela não cumpriu a exigência do INSS. Você fala, caramba, são 3 anos de benefício que ela vai deixar de receber para trás. A média, então, é 90 dias para ter resposta. Tem resposta. Nossa, mas eu tenho pessoas que estão 1 ano esperando, 1 ano e meio. Pois é. E às vezes já foi negado e ela não viu. Às vezes está lá com pedido de exigência e ela não cumpriu. Às vezes está dependendo de alguma outra atividade da pessoa. A pessoa movimentar aquele processo dentro do INSS e ela não sabe, porque ela só vai acompanhando pelo aplicativo ali. E é assim, é muito engraçado que às vezes a pessoa não sabe o que é o que está no aplicativo, ela tira um print e coloca no Facebook. Alguém consegue me orientar? Gente, procura um especialista, Sim. porque as orientações, a pessoa, eu falo isso, quem orienta no Facebook não é responsável pela sua orientação. Se tiver errado, já era, é você que vai responder. Sim. Mas me falaram. Gente, quem falou não é responsável pelo que falou. A primeira coisa que a gente pede, a pessoa nos procura, a gente fica até um pouco receoso, mas é uma necessidade, a gente fala, olha, você se importa? A gente liga para a pessoa, porque isso é até meu irmão, trabalha dentro do escritório assim, e a gente acha muito legal. Ele liga para a pessoa ouvir a voz, ele
explicar como que funciona e a gente pede. Já está com pedido em análise? Você se importa de passar o CPF e a senha do aplicativo? Porque essa senha depois a pessoa pode mudar ela. E outra coisa, vou ser muito sincero, se você passa a senha, quem está com aquele acesso ali, dificilmente ela vai conseguir fazer alguma coisa prejudicial. Sim. E essa senha você pode alterar a qualquer momento também. Então, por que a gente pede isso? Porque a gente precisa analisar como está o processo. Sim. O processo está no aplicativo, então depende da senha para analisar. E às vezes sim, é uma coisa simples. Desse menino, né, que eu conversei com a mãe dele, que veio pelo Tia Colher, foi isso. Era um detalhezinho. Se resolveu. Ai, que maravilha. Rápido, entendeu? O autista que recebe o BPC, então já está recebendo. Ele pode usar esse dinheiro para recolher o INSS? Então, isso aí é uma discussão, né? Pode ou não pode. Se ele for recolher, ele teria que recolher como facultativo, ele não pode recolher como autônomo. Há essa discussão. Pode ou não pode? Eu entendo que pode. Entendeu? Poxa, mas ele está pegando dinheiro do BPC e contribuindo para a Previdência. Sim, mas eu acho que não há... Questão de aposentadoria depois. Sim, né? sim. Não há nenhum problema de você utilizar. Inclusive, isso já existem entendimentos de juízes falando, olha, não tem problema nenhum. Ele não pode... Impeditivo, né? Não é nenhum impeditivo, não. Tá? Inclusive, hoje, até entre as perguntas que a gente pensou em responder aqui, tem a questão seguinte do auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Ele é um BPC, tá? Concedido à pessoa que tenha a deficiência, que tem um impedimento de longo prazo, mas ela quer ir para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, só que tem que cumprir o requisito renda também. Se a família está dentro da regra ali da renda per capita, e aquela pessoa que tem uma deficiência, ela pode trabalhar, e normalmente ela até é colocada naqueles programas de inclusão da pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, e se a renda do grupo familiar for uma renda que permite ela receber o BPC, por exemplo, ela vai passar a receber o auxílio inclusão. E ela vai ficar recebendo o auxílio inclusão e mais o salário dela. Olha, é importante isso, porque às vezes a pessoa recebe BPC. Aí ela fica com receio de ir para o mercado de trabalho, porque ela vai perder o BPC. Sim. Mas se ela for para o mercado de trabalho, e se não dá certo? Porque existe uma rotatividade na contratação da pessoa com deficiência, principalmente autista. Uhum. E ela fala assim, poxa, eu vou ter que dar entrada tudo de novo no BPC, não vou para o mercado de trabalho. Então agora ela pode ir para o mercado de trabalho e ela não vai deixar de receber o BPC. Recebe todo ele ou uma parte? Não, se não me engano, vai receber meio salário, se eu não me engano. Depois eu até te retorno. Mas já... mais a renda dela. Ela vai receber o auxílio inclusão, mais a renda dela, tá? Então, assim, isso é importante porque, olha só, ela foi para o mercado de trabalho. E aí, ela contribuiu ali um certo tempo. Depois ela, por exemplo, passou a ter um outro problema de saúde, tá? Assim, ela passou a ter um problema de saúde, né? Uma doença. Deixa eu me corrigir, porque o autismo não é doença. Então, assim, ela passou a ter um problema de coluna. Ela pode pedir ela pode se afastar pelo INSS e às vezes se aposentar por invalidez, dependendo do grau ali da doença que está cometendo ela, porque ela contribuiu. Ela trabalhou e ela contribuiu. Então, ela pode ter direito a um benefício previdenciário também, o famoso encostar ou aposentar por invalidez, porque ela contribuiu. Então, olha só, ela vai trabalhar, ela vai estar se socializando, isso para a pessoa isso é muito bom. É muito bom. Ela vai receber o salário dela, vai receber o auxílio inclusão, vai estar contribuindo para a Previdência Social e futuramente ela consegue aposentar, ela consegue pedir um benefício por algum problema de saúde. E eu estava até falando o seguinte, que muita gente desconhece, a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E é o seguinte, a pessoa ela vai contribuir um tempo menor para a Previdência Social e vai ter direito ao benefício. Então, essa pessoa que entrou no auxílio inclusão, que está trabalhando, ela vai contribuir. Vai chegar uma certa idade que ela vai poder se aposentar por tempo de contribuição, porque ela fez essa contribuição, e com um tempo menor, porque ela tem uma deficiência. Aí o tempo vai depender do grau da deficiência. Aí sim analisa os níveis. Tá? Isso. E aí, inclusive, eu chamo a atenção aqui, que acho que isso é muito importante. A contribuição
para a pessoa autista. Olha só, o meu filho, minha filha não recebe o BPC porque a nossa renda não enquadra a nossa família. Mas você pode contribuir para a Previdência para o seu filho, tá? Você começa a contribuir, por exemplo, como facultativo. Certamente, ele não vai ter um direito a um benefício, por exemplo, um auxílio-doença, que é o famoso encostar, ou aposentadoria por invalidez. Na verdade, esses nomes já até mudaram por causa da reforma, mas eu prefiro usá-los por uma questão prática. Mais fácil para as pessoas entenderem. Por conta do autismo, porque o autismo seria um transtorno pré-existente a ele começar a contribuir para a Previdência. Mas vamos supor que essa pessoa, futuramente, ela adquire uma doença. Ela passa a ter uma doença. Ela vai poder pedir um benefício para encostar, para aposentar por invalidez. Vamos supor que essa pessoa tem um nível de autismo severo. Dependendo se for homem ou mulher, ela vai aposentar muito mais cedo. Entendeu? O homem vai aposentar bem mais cedo, a mulher também. Então, vale a pena essa contribuição, porque isso as pessoas não sabem. Elas ficam olhando, não vou contribuir. Então, às vezes, a pessoa, assim, é uma família que tem uma situação financeira melhor, ela pode sim contribuir para o filho, para a filha, para futuramente eles terem uma renda. E ó, olha que engraçado, né? Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, algumas pessoas já perguntam assim, Luana, como que eu faço para dar entrada na aposentadoria do meu filho? A criança tem 4 anos de idade. Uhum. Como que eu aposento? Como se o autismo aposentasse, né? Nasceu, é autista, vão aposentar. E existe um procedimento, uma confusão aí de informações, enfim. Mas então lá, autista criança aposenta? Não aposenta. A aposentadoria é um benefício previdenciário. Para se aposentar, você tem que contribuir. Uma criança não contribui para a Previdência. O que ela vai ter direito? Quais são os benefícios que ela vai ter direito? O BPC, né? Que seria, igual eu falei, da assistência social administrada pelo INSS, e ela pode ter direito também a uma pensão por morte. O pai ou a mãe veio a falecer. Ela pode ter direito, sim, à pensão por morte. Chamando a atenção para que o BPC não pode ser acumulado com outros benefícios. Então, ela não pode receber a pensão junto com o BPC. Pensão por morte do pai e o BPC pode receber? Não pode. Ela só recebe um ou outro. Ela não pode acumular. Porque o BPC, para você ter direito, você não pode ter renda. Entendi. Se você recebe a pensão, e aí que são os detalhes. Por quê? Porque, primeiro, eu quero receber a pensão do meu pai. Se for feito um trabalho certinho, se a criança tiver menos de 21 anos, automaticamente ela vai receber porque ela é uma pessoa menor de 21 anos. Só que, o que é interessante? A gente entra com pedido por ser menor de 21 anos. E a partir do momento que já está com a pensão concedida, ela já está recebendo, eu posso entrar com um pedido de revisão ou até um novo pedido de pensão por ela ser uma pessoa que tem um transtorno, por exemplo, e esse transtorno é antes do óbito. Sendo antes do óbito, essa pensão, quando chega aos 21 anos, ela não cessa, ela continua. Entendeu? Então, isso é muito importante. Quer ver outro detalhe? É aquela família de 3 pessoas, pai, mãe e filho. O pai veio a falecer. Pode-se pedir a pensão para a mãe, vamos dizer, a pensão de um salário. E pode-se pedir o benefício, o BPC, para a criança. Então, a mãe, a família, passa a ter 2 benefícios. 2 benefícios ao invés de um. Então, na verdade, a gente está falando de quase que uma análise. A gente fala de planejamento familiar, no direito familiar. Então, a gente fala de planejamento previdenciário, é isso? Quase isso. Quase isso. É uma análise mesmo assim, de renda. Por quê? A família pode passar a ter 2 benefícios. Não há problema nenhum. Fabrício, mas, por exemplo, a pensão é mais vantajosa que ela dá direito ao 13º. E aí, por exemplo, lá na frente, a mãe veio a falecer também. É muito mais fácil, assim, não é facinho, mas é fácil provar que aquela criança, antes do óbito do pai, que é o gerador da pensão, ele já tinha o autismo, ele já era autista. Autista é autista. É autista. Mais fácil. E aí, por exemplo, lá na frente a gente pode pedir uma troca. A criança sair do BPC e ficar com a pensão. Nossa, que legal isso. Que legal. Hein? Isso é muito, muito importante. A gente gerar isso. Só que daí podem questionar assim, poxa, Fabrício, mas você falou que tem a questão da renda. Né? Poxa, e aí, como que vai ficar? Porque a mãe ganha um salário de pensão, vamos supor assim, se dividir por 2, é meio salário, não é 1/4. Vamos dizer que a renda
a despesa da criança não seja uma despesa alta, ao ponto de ela ter direito ao BPC. Aí eu quero entrar num detalhe que é muito importante. O INSS nega, a gente vai recorrer à justiça. O entendimento da justiça é que essa renda, que para o INSS é de 1/4 do salário mínimo, para a justiça é de meio salário mínimo. Peraí, então a justiça entende uma coisa e fala Entende outra, o outra. INSS outra. Sim. Ah, Então, assim, há esse entendimento, porque existem outras leis de assistência social que tratam sobre esse assunto. Então, aquela família que, por exemplo, a renda por pessoa, o INSS nega porque ela é superior a 1/4 do salário mínimo, mas se ela for de até meio salário por pessoa, na justiça há chance de ganhar. Então, aquela família que recebe um salário mínimo por mês e não tem como provar nenhuma despesa, vamos dizer, a família não tem nenhuma despesa com gasto com a criança, por exemplo, certamente o INSS vai negar, porque a renda vai ficar superior a 1/4 do salário mínimo. Só que pela justiça, essa renda poderia ser de até 1,5 salário, porque meio salário por pessoa, 3 pessoas, 1,5 salário. O que a gente tem que ter cuidado é porque hoje há um entendimento, eu acho até assim um pouco equivocado, absurdo, mas então a gente tem trabalho. Os juízes têm aplicado o entendimento de que se existem familiares, tio, tia, avô, irmão, que ainda que não more junto, mas que tem uma condição de ajudar aquela pensionar, e é o pensionamento familiar. Mesmo, pensionar aquela criança, ela não teria direito ao BPC. E aí a gente entra em duas discussões. Uma, porque a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela traz exatamente quais são as pessoas que formam um grupo familiar. Então, por exemplo, o tio, vamos dizer, o irmão que não mora mais junto é casado. O estado civil dele já o impede de entrar no grupo familiar, porque só pode ser um irmão solteiro. O irmão até 21 anos ou o solteiro. Então, aquele irmão... E olha só, é tão interessante que o irmão casou, se divorciou e voltou a morar com a família. Ele não é considerado do grupo familiar. Porque o estado civil dele é divorciado. Só que aí, o que acontece? Os juízes vêm aplicando o entendimento seguinte, que a lei civil fala que se pai e mãe não pode pensionar, pode se recorrer a outras pessoas do grupo familiar. Então, a primeira discussão a LOAS fala quem que é o grupo familiar, os juízes estão entendendo que outras pessoas que não estão naquele grupo entram. Aí, o que eu preciso fazer? Por exemplo, essa criança é o pai, a mãe e a criança. E ela tem uma avó. A avó recebe um salário mínimo de pensão do avô que morreu. Só tem aquela avó ali. A avó pode pensionar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a avó, já que é isso, vamos ver quais são as despesas que a avó tem dela, de remédio, tudo. Vamos juntar no processo. Vamos usar outros argumentos, como, por exemplo, há o entendimento que a pessoa, o idoso, acima de 65 anos, que recebe um salário mínimo de benefício, essa renda dele não pode ser renda per capita, não pode ser renda do grupo familiar. Então, por isso que é importante a orientação. Tem que ser estudioso da área, não adianta. Não adianta, entendeu? Então, assim, tem como receber? Tem. É fácil? Não, nunca vai ser. Entendeu? Precisa de uma boa orientação. Nossa, a análise é maior do que eu imaginei. Muito. Se a gente for falar aqui, a gente vai precisar de uns 10 podcasts. Você tá gostando? Eu tenho certeza que tá riquíssimo de informação. E é isso o objetivo do Te Acolher Brasil Podcast. É passar informação, te orientar, de direcionar, para você entender o que você tem de direito, o que você não tem, quais são os tratamentos, enfim. O nosso universo da comunidade de TEA aqui dentro do nosso podcast. E você que gostou do nosso programa pode também contribuir para que ele alcance mais pessoas. Seja um patrocinador do Te Acolher Brasil. É só entrar em contato com o telefone que está aqui, o chat que está na sua descrição. Fabrício, eu tenho certeza que você, já atendeu muitos autistas, eu conheço alguns que você atendeu que foram fabulosos. Teve alguma situação que te marcou mais? Teve algum autista assim que falou, nossa, assim, foi um atendimento que me marcou? Olha só, teve um recente que me marcou, que veio até pelo nosso escritório online, recente. Todos marcam, acho que assim, enquanto a gente consegue um benefício. A gente tem um cliente que é um barato, esse marca muita gente, que é um menininho
e ele tem uma cachorrinha. Então, toda vez que ele vai no escritório, a cachorrinha vai junto. Então, barato que a cachorrinha pet fica ali com terapia, né? É, muito bacana. Mas um que marcou muito, a gente ainda está desenvolvendo trabalho com ele, é uma menininha, ela tem síndrome de Down, e a mãe faleceu no parto, né? Então, assim, E o pai, assim, você conversa com o pai, é um cara de um espírito, assim, muito legal, um cara muito bacana. E ele nos procurou e a gente foi fazer a análise. De um BPC, minto, salvo engano, ele queria ver se conseguia ficar a pensão para a menina. Aí, meu irmão, atendendo ele, eu questionei meu irmão, ô, Fabiano, mas o pai tem renda? Não, o pai não tem renda declarada, ele é desempregado. Ele era casado? Sim, era casado. Então a gente vai pôr a pensão para o pai, de um salário mínimo, e a gente vai pedir o BPC para a menina. Então ele nos procurou por conta de uma situação. De um salário, a gente já transformou a possibilidade dessa família receber 2 salários mínimos. E melhora a qualidade familiar, né? Sim, e mais, a mãe teria direito ao salário de maternidade, então eles ainda podem receber o período de salário de maternidade. Então, esse, assim, foi um que me marcou bastante, mas tem, assim, se eu te falar, tem vários. Só da gente saber que a gente está melhorando um pouquinho a qualidade de vida das pessoas, entendeu? A gente vê que a luta é muito grande, assim, a gente fica feliz. Todos marcam, mas esse não só pelo fato do óbito da mãe, tudo, mas pelo fato de você ver que, assim, juridicamente, como que você consegue abrir um leque e proporcionar uma renda maior para aquele grupo familiar. Dá uma função social na nossa profissão, né? Sim. E a gente vê que nós impactamos, sim. A sociedade. Da nossa forma, nós somos os condutores da justiça. Né? A gente nós somos literalmente ali o meio de campo entre o que é justo e o que não é injusto. Né? Então, a gente tem esse trabalho, eu me emociono muito como advogada. A gente sabe que tem que se manter cada um na sua posição, numa visão sistêmica, mas não tem como você não ficar feliz, realizado, sabendo que o seu cliente chegou numa vitória e que você contribuiu para aquilo, né? Sim, não é. E não só apenas para o autista, mas quanto a gente consegue um benefício para uma pessoa idosa, igual a pessoa fala assim, poxa, Fabrício, agora eu vou ter uma condição de vida melhor. Ó, Fabrício, eu vou te enrolar um pouquinho para te pagar, mas eu vou te pagar, mas é porque choveu muito e quebrou meu telhado, eu preciso reformar a minha casa, trocar o meu telhado. Então, você saber que você está proporcionando a ela uma condição de vida, uma possibilidade de ter uma casinha melhor, tudo. Nossa, isso aí é fantástico. Eu tô amando, mas nosso podcast está chegando ao final, tá acabando. Eu não gosto desse controle de... A gente tem um controle aqui de horário, porque assim, eu esqueço do horário e a Beth me controla. Eu fico olhando aqui toda hora para ver se ela tá sinalizando alguma coisa ou não. Eu tenho certeza que você amou o nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez aos Maias Produções, responsável por esse brilhante estúdio, pela qualidade que chega na sua casa. E se você quiser ser um patrocinador do nosso Te Acolher Brasil, aqui do nosso podcast, é só entrar em contato com o nosso chat. Fabrício, vou deixar aberto para suas considerações finais, para você, por favor, aonde que fica seu escritório? Eu sei que vocês atuam no Brasil inteiro, porque eu conheço clientes de tudo que é lugar deles, tudo que é estado, principalmente dentro da comunidade autista, mas o escritório físico, ele fica no Rio, fica em Minas, e como que é? Então, o escritório fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios, lá é a nossa base. De lá a gente atende o Brasil todo, né, assim, virtualmente. Tem um trabalho bem bacana, a gente tem uma equipe que atende, todo mundo está ali pronta para trazer explicações, para lutar pelo direito de cada um, que não é fácil. Lá em Três Rios a gente tem um atendimento presencial também, a gente atende várias cidades no entorno, e a gente tem esse novo projeto que está dando muito certo, a gente fica muito feliz, porque de julho para cá a gente já consegue dar orientações e lutar por direitos de mais de 60 famílias. Então, você imagina só, do meio de julho para cá, nem 4 meses de trabalho, a gente já tem, assim, uma média de atendimento. Isso ainda é pouco, nosso objetivo é ser maior, mas é uma média de 20 famílias no Brasil todo por mês sendo atendida, fora as orientações. Isso eu estou falando de famílias que nos contratou para entrar com um processo ali.
fora as orientações que a gente dá. Então, assim, E dá muito certo, porque na verdade hoje a advocacia nos permite advogar em qualquer lugar do mundo. A gente consegue defender o direito dos nossos clientes, porque tá tudo digital, fica mais fácil. Sim, hoje é muito prático. A gente tem assim, uma equipe, a forma de orientação, a forma da pessoa às vezes enviar um documento, isso tudo a gente consegue fazer. E a pessoa tem a facilidade, né? Que hoje com a internet, ainda pós-pandemia, a pandemia não foi boa, mas nos transformou. E hoje, assim, a pessoa, pensa só, aquela mãe, aquele pai que às vezes não consegue se deslocar para ir a um escritório, ou às vezes nem conhece um escritório, ela pela internet ali, ela consegue conversar com a gente. Se precisar falar por telefone, a gente fala. Se precisar fazer chamada de vídeo, a gente faz, entendeu? E por ali, ela tem toda a orientação e nos envia toda a documentação necessária. Qual o nome do escritório? Nonato e Salfer. Salfer. Isso. Achei tão lindo esse nome. Nonato, meu grande amigo, meu irmão mais velho. Eu não chamo ele de pai, não, embora tenha idade de ser meu pai, mas eu chamo ele de meu irmão mais velho. Meu amigo Jorge, e vem o Nonato dele, o Salfer meu. E assim, na verdade, a gente tem que agradecer toda a equipe que trabalha com a gente. Ninguém cresce sozinho, né? E quanto às considerações finais, primeira coisa, eu quero deixar bem claro que a advocacia, a orientação de um advogado especialista em direito previdenciário é extremamente importante. Se você já deu entrada num benefício e ele foi indeferido ou ele está demorando muito a ter uma solução, a gente tem como orientar. Se ele foi, igual eu falei, indeferido, foi negado, a gente tem como recorrer à justiça para rever isso daí. Se você ainda não deu entrada, a gente também tem como orientar, falar se tem direito, se não tem direito, o que pode ser feito. Então, assim, é muito importante mesmo. Assim, gente, a orientação de um profissional da área de advocacia, principalmente especialista na área previdenciária, é importantíssimo para todo mundo. Eu agradeço muito a sua participação, foi riquíssima. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas ainda por vir. Gostaria muito de te ter novamente aqui no programa, já, marcar para vir novamente. Só tenho que te agradecer seu irmão que liberou também, né? Porque eu tenho certeza que a equipe teve que se arrumar tudo de novo para poder ficar esses 2 dias aqui em São Paulo. A irmã Breno, falei certo, né? O Breninho que tá lá nos assistindo, obrigado de coração. E eu agradeço muito a sua participação. Como que você tá no Instagram? Bem, eu tinha um Instagram que era Fabrício Salfer, mas conseguiram clonar e infelizmente não tentei de todas as formas e não resolveram. Aí, salvo engano, tá Fabrício Salfer _ agora. E Nonato Salfer. Nonato e Salfer, né? Nonato e Salfer. Também depois eu mando no chatzinho lá direitinho. Acompanha a gente, sempre tem bastante coisa interessante, tá? Lá também. E eu que quero agradecer, assim, igual eu falo, antes da gente... eu gosto de ser muito franco, muito claro nas minhas conversas, nas minhas relações. É lógico que, assim, a gente depende do nosso trabalho para pagar as nossas contas, né? É igual eu brinco, não adianta se eu chegar e falar assim, eu vou fazer pelo amor, e quando eu for pagar o aluguel lá, o dono da loja, e fala com ele, meu amigo, faz pelo amor também. Ele vai me expulsar da loja. Então, assim, mas antes de ser um profissional que quer ter um trabalho, até por conta das nossas despesas, a gente pensa muito nessa questão da informação. O resto, resultado. E saber que a gente está dando uma orientação, explicando e transformando vidas, assim, é importantíssimo. Sair de Minas, vir para cá, é lógico que é um passeio também, mas assim, é fantástico, é maravilhoso a gente estreitar laços e trazer essas informações. E quero deixar o escritório lá, as pessoas podem entrar em contato, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder orientar, vai ser muito legal, isso engrandece a gente muito como pessoas. Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer informação, pode nos procurar, pode entrar em contato com a gente vai estar sempre pronto a ajudar. Você que é do Te Acolher Brasil, quiser entrar em contato com o Dr. Fabrício, a gente vai deixar o telefone de contato aqui no chat. Telefone de contato, Instagram, informações, é só entrar em contato, falar que viu aqui no Te Acolher Brasil, que eu tenho certeza que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E acabou! Mas eu te vejo na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais Te Acolher Brasil. Por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até mais!